Olá pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, o sistema que a gente utiliza no cotidiano, certo? O sistema de numeração decimal, ele é decimal e suas características são: as quantidades são contadas em grupos de 10. 10 unidades, eu tenho uma dezena. 10 dezenas, aumento uma centena, certo? E assim por diante. Cada algarismos são símbolos que a gente usa para representar o número. A gente usa até hoje os algarismos indo-arábicos, ok? E cada algarismo ocupa uma posição no número. E cada grupo de 3 posições, a partir da unidade simples, ou seja, da unidade, depois dezena, depois centena, é uma classe. Então, a junção de unidade, dezena e centena cria uma classe, ok? E o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Se eu tenho 1 no lugar da unidade, eu tenho uma unidade. Se o 1 está no lugar da dezena, então eu tenho 10 unidades, uma dezena. E se o 1 estiver na centena, eu tenho 100 unidades e uma centena. Então, o algarismo, dependendo da sua posição, vai afetar o valor que o número tem. Agora, ordem e classes de um número. A classe de um número é formada por unidade, dezena e centena, como a gente acaba de ver. E é composta por até 3 algarismos, ou seja, a última classe pode não ter 3 algarismos. O que significa isso? Ela é composta de até 3 algarismos. Não pode passar disso. Passou de 3 algarismos, eu não tenho mais somente uma classe, eu vou ter 2 classes, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A ordem dos números começa sempre da direita para a esquerda e representa a posição do algarismo que compõe o número, certo? Alguns exemplos aqui. Temos ordem e classe dos números. Então vamos aqui fazer junto alguns exemplos. O número 524. 524. Eu tenho a ordem da unidade, a primeira ordem. Tenho aqui primeira ordem da unidade, segunda ordem da dezena, terceira ordem da centena. Isso é, quando eu estou falando de unidade simples. Ok? Então aqui, até esse momento aqui, eu tenho uma classe e 3 ordens. Tá, vamos fazer com o próximo exemplo. 13.267. Aqui eu tenho 7 unidades, 6 dezenas, 2 centenas, uma unidade de milhar e uma dezena de milhar, certo? O que eu tenho aqui então? Uma classe e aqui uma segunda classe de unidade, dezena e centena. Só que essa classe é a classe dos milhares, não é só de unidades agora, certo? A ordem eu tenho até a quinta ordem, certo? Eu tenho 5 algarismos, então 5 ordem. O próximo exemplo. 2.010.984. Então aqui eu tenho uma ordem, que é a de unidade simples, segunda ordem, que é primeira classe, segunda classe e a terceira classe, que é a classe dos milhões, certo? De ordem, eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a sétima ordem,
Então, eu tenho 7 ordens e 3 classes. Se eu for agrupar de 3 em 3. E o último exemplo, 100.387.430. Eu tenho aqui até a 9ª ordem, vou ter 9 algarismos, agrupados de 3 em 3, então 3 classes. Cada 3 ordem, uma classe, certo? Então eu tenho 3 classes, 9 ordens. O valor relativo de um algarismo, quando eu estou falando do algarismo, quando escrevemos o número, os algarismos se colocam em diferentes ordens e possuem diferentes valores. O valor atribuído ao algarismo, em função da ordem que ele ocupa, damos o nome de valor relativo. Por exemplo, aqui, o número 85. O 5 vale 5 unidades e o 8 vale 80 unidades. Então, o 8, quando eu estou relacionando no valor 85, o algarismo 8 tem um valor relativo de quê? De 80, porque ele está representando 80 unidades, certo? E o valor absoluto de um número, ou seja, de um algarismo? O valor absoluto de um algarismo é o número de unidades simples que ele ocupa quando é considerado isoladamente dos outros algarismos fora de um número. O que isso quer dizer? No número 5.587, o valor absoluto do algarismo 8 é 8. E o valor relativo do algarismo é 80, porque ele está na casa das dezenas, certo? Então, valor absoluto e valor relativo, quando eu estou falando de algarismos. Valor absoluto é o número, o algarismo que apresenta, que está aqui, e valor relativo é o quê? É quantas unidades a posição dele é referente. Então, número 8 no número 5.587 é 80 unidades. Isso é a diferença entre valor absoluto e valor relativo. Bem, alguns exemplos aqui. 2.432. O algarismo 4. Ele tem valor absoluto igual a 4, valor relativo igual a 400, porque ele representa as centenas, então 400 unidades. Quantas ordens tem? Eu tenho 4 algarismos, então 4 ordem. Certo? E as classes? Eu tenho um grupo de 3, então eu tenho a primeira classe, formado por 432, e eu tenho uma segunda classe, formada apenas por 2 unidades. Então, esse 2 aqui representa o quê? Representa as unidades de milhares, ok? Então, não necessariamente tem que ter os 3 algarismos numa classe para ele formar uma classe inteira, certo?
Então eu tenho aqui o número 2432. Em relação ao algarismo 4, o valor absoluto é o próprio 4, o valor relativo, a posição que ele ocupa, é o 400, certo? Quantas ordens eu tenho? 4 ordens. Quantas classes eu tenho? Tenho 2 classes, porque eu tenho um agrupamento de 3, certo? E um número sozinho no segundo agrupamento. Ok? E se eu tivesse 11.832, certo? 11.832. O algarismo 2. Falando agora em relação ao 2. O valor absoluto vale 2, que é o próprio algarismo. O valor relativo vale também 2, porque ele está na ordem das unidades. Então ele só tem 2 unidades. Em relação à ordem, quantas ordens eu tenho? Tenho 5 ordens, certo? Vai até a 5ª ordem, ok? Porque tem 5 algarismos. E a classe, quantas classes eu tenho? Primeira classe das unidades simples, 832. Segunda classe das milhares, eu tenho o 11. Então, tenho 2 classes, eu tenho 2 grupos. Um formado pelos 3 primeiros algarismos, certo? E o segundo formado somente pelo 11, 2 algarismos. Pode ter somente um algarismo aqui, eu tenho uma segunda classe. Ok, pessoal? Então, essas são as noções do nosso sistema de numeração decimal sobre ordem e classe. E em relação também ao valor absoluto e o valor relativo que um algarismo pode ter dependendo da sua posição. Ok? Até mais.